Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje, eu acabei de chegar no trabalho, hoje é sexta-feira e eu tô assim, cansada, mas eu cheguei à conclusão que eu acho que no fim de semana fica muito difícil de fazer vídeos, então eu vou tentar fazer Hoje eu tô experimentando fazer esse vídeo aí na sexta-feira durante a semana, depois do trabalho. Não reparem se a minha voz estiver meio estranha, se eu tiver com aquela cara xoxa, porque eu tô cansada. A semana é muito corrida quando você não tá muito acostumada com esse ritmo corrido, né? Mas deixa isso pra lá. Aqui isso é uma informação desnecessária, como sempre. Eu tô sempre dando informação desnecessária. Bom, o vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre, mais uma vez, sobre estudar na Alemanha. Não é um vídeo de beleza. Quando eu tava comentando com vocês que eu queria mudar de canal e etc., eu tive várias sugestões de temas para falar sobre, para mim falar sobre pertinentes ao estudo na Alemanha. E eu tô vendo agora, tipo, ir respondendo as perguntas ou aceitando as sugestões aos poucos. Eu não me lembro quem foi que me deu a sugestão do tema de hoje, mas se eu lembrar, se eu achar, eu coloco o nome aqui em algum lugar. Eu espero que esse vídeo não seja longo, mas provavelmente já vai ser, porque só a introdução tá durando quase 50 anos, né? Mas tudo bem. Bom, hoje eu vou falar pra vocês quais foram as minhas dificuldades estudando na Alemanha. É claro que eu não posso generalizar, porque assim, cada pessoa é diferente, mas eu queria dar mais a minha experiência no curso de economia, porque eu não sei como é nas universidades públicas no Brasil, mas aqui na Alemanha, tipo assim, dependendo do que você estuda, a grade e a maneira de como eles avaliam o conhecimento é muito diferente. No caso de economia e administração de empresas, isso também serve para administração, na universidade também, né, que existe uma diferença entre universidade e Fachhochschule. Na universidade, no curso de administração, estou generalizando para a maioria das universidades aqui na Alemanha. É claro que eu também só posso falar da minha experiência na Freie Universität, mas na maioria dos cursos de economia e administração de empresas em universidades públicas, eles são o que eles chamam de Studienbegleitend. Como é que chama? Studienbegleitend. Peraí, agora eu esqueci a palavra. Leistungserbringung, eu vou colocar o nome aqui em um lugar. No final das contas, o que seja. A sua avaliação de conhecimento, ela vai acontecer ao percorrer dos anos que você estuda. Isso quer dizer que todas as provas que você faz, elas são pertinentes para a nota final. Existem outros formatos de avaliação, que é, por exemplo, você tem um Staatsexamen, que é um exame que você faz, uma prova que você faz no final dos seus estudos, e ela inclui, assim, são várias etapas de prova e eles avaliam o conhecimento do, sei lá, se você estudou farmácia, por exemplo, dos 4 anos de farmácia que você estudou, os 5, e essa avaliação é feita no final, e as notas que você faz, as avaliações que você tem, prova, trabalhos escritos, os poucos que você tem, eles só valem uma parte da nota, eles não, tipo assim, não é 100%, é bem pouquinho, e eles fazem menos provas no decorrer dos estudos, dos anos, mas no final eles fazem uma prova de tudo, aí tem prova oral e prova escrita e etc. No meu caso foi a Studienbegleitung, ou seja, todas as provas que eu fiz durante o curso, durante o percurso do curso, elas contribuíram para a minha nota final. Então, assim, toda a prova conta, mais ou menos assim. E eu estudei no sistema antigo, que é o diploma, e o meu esposo entrou um ano depois de mim, ele fez bacharel e mestrado. E o meu curso é equivalente, mais ou menos, o diploma ao bacharel e o mestrado juntos. Tem uns que falam que é um pouquinho menos, outros que é um pouco mais, mas assim, em relação
as notas e as quantidades, é mais ou menos como se fosse assim um bacharelado e um mestrado, tanto que assim, na Alemanha você não pode fazer um doutorado depois que você termina um bacharelado, mas você pode fazer, quer dizer, existem exceções, mas no geral você precisa de um mestrado para entrar no doutorado. No meu caso, com diploma eu posso entrar no doutorado direto se eu quisesse, mas claro que eu não quero. Bom, voltando ao tema original, então as minhas provas eram Studienbegleiten, né? Então, a partir da primeira prova conta. No curso de economia, no meu caso, que não existe mais um formato que não existe mais, o meu curso foi separado em Grundstudium e Hauptstudium. O Grundstudium, eu tive as mesmas matérias que o pessoal da administração teve, e no Hauptstudium, que seria mais ou menos o mestrado, foram as matérias específicas para o curso de economia, e você podia se especializar em uma determinada área da economia. Hoje em dia, o bacharelado para economistas e o bacharelado para administradores é relativamente diferente. Eles não têm as mesmas matérias, e até as matérias, por exemplo, de administração para economistas, elas foram adaptadas às necessidades do curso de economia, ou seja, você não tem as matérias normais do curso de administração, mesmo que essa seja uma matéria do currículo de administração. Né? Eu acho que no bacharelado hoje, se eu me lembro bem, eles precisam de 180 pontos. No meu caso, foram 16 provas para o Grundstudium, e no bacharelado você tem 180 pontos e a maioria das provas te dá 6 pontos. Então, eles tiveram, não sei quantas provas são, eu vou colocar as informações escritas aqui, ou na barra de descrição para vocês. Então, são 180 pontos que eles têm que fazer, e dependendo da matéria, você tem 6 pontos, ou tem matérias que dão 4 pontos. No meu caso, eram por provas. Eu precisava de 16 provas, e essas provas valiam mais ou menos, sei lá, 4 pontos, mas no final das contas era assim, umas provas específicas, eu tinha que passar naquelas 16 matérias, para poder ir para o Hauptstudium. E como eu disse, as matérias eram mistas, eu tinha cursos que eram exclusivamente matérias de administração, que eu tive com os estudantes de administração também, tipo, não existia diferenciação entre a economista e a administradora. E tinha matérias também que eram bem específicas para o economista, por exemplo, eu tinha FAUVEL 1, 2 e 3, que é Economia 1, 2 e 3, eu tive Matemática 1 e 2 junto, eu tive Estatística, e eu tive matéria de administração, que seria, por exemplo, marketing, ou contabilidade interna, externa, essas coisas, que hoje é diferente no curso de economia, por exemplo, você não tem nenhuma aula de contabilidade, eu acredito, e nem marketing, na minha época teve. E, como eu disse, eu fiz essas 16 provas, eu tinha que passar em todas as provas. E, pra mim, no começo, eu tive muita dificuldade com a língua. Porque, assim, você precisa só de um B2 para entrar na universidade. Só que um B2, ele não é, você não tem a... Vamos dizer assim, como eu posso dizer isso sem ser uma coisa muito placativa? A sua habilidade lingual da linguagem não é avançada o suficiente para você chegar na universidade e entender tudo que eles estão falando, de maneira nenhuma. Então eu tive no começo muita dificuldade com a língua, porque a linguagem, a língua que você usa na área acadêmica é diferente da língua de todo dia, entendeu? Então tem palavras que muito alemão até nem conhece, e tem algumas especificidades que requerem um conhecimento maior do que o B2 para a língua, mesmo que a prova do DSA só exija que você tenha um conhecimento um pouquinho a mais que o B2. Bom, então eu tive muita dificuldade com a língua.
E os 3 primeiros semestres eu tive muita dificuldade para entender, principalmente em algumas matérias como direito. Eu tive direito público e privado e eu não entendi nenhuma palavra. E o direito, acho que público no primeiro semestre é uma coisa assim, nem alemão entende a linguagem, né, dos advogados. E eu tive aula de direito nos dois primeiros semestres. Para mim, a segunda maior dificuldade foi a minha, a minha, a minha capacidade, vamos dizer, o meu conhecimento na área de matemática. Antes de estudar economia, a minha formação anterior, eu visitei um curso de nutrição e dietética, eu sou boa, era boa em química, essas coisas, mas a minha matemática que eu usava era uma matemática, assim, bem simples. Regra de 3, essas coisas. E no Estudo em Colega eu tive uma preparação para a prova de matemática, eu tive esse ano de preparação lá e eu fiz bastante matemática, eu tive muitas aulas de matemática. As aulas de matemática, elas compunham a maior parte do tempo que eu passei no Estudo em Colega, mas mesmo assim, se você vem do 0 e quer ir para o 100, é difícil. E eu tive muita dificuldade porque eu tinha medo de matemática também. Então, pra mim, foi assim, juntou a fome com a vontade de comer, porque a minha habilidade nessa área era baixa e eu tinha medo de aprender matemática. Então, para um economista, não ser bom em matemática é uma coisa muito difícil. É difícil de poder explicar isso pra vocês, porque é assim, você precisa... A sua vida vai ser muito mais fácil se você tiver uma habilidade natural para entender matemática, né? E no meu caso, eu não tinha essa habilidade natural e eu tinha medo de... Matemática me dava medo, porque eu tive experiências muito ruins na escola com matemática. Então eu tive que... o pessoal que fazia o curso comigo, eles estavam 1000 anos, assim, anos-luz à frente do meu nível de conhecimento. Então eu tive que correr atrás do tempo perdido em relação à matemática. E mesmo assim, eu fui e sempre serei aquela economista que fica um pouquinho atrás das pessoas que têm facilidade, que têm um talento nato para entender a língua da matemática, né? Eu aprendi muito, hoje eu posso dizer que todas as coisas que um economista tem que saber em relações matemáticas, econometria, estatística, eu consigo fazer, eu sei, eu entendo, mas eu demorei bastante tempo para adquirir o conhecimento que eu precisava para mim poder passar nas provas, porque, muito conhecimento básico estava me faltando e na universidade eles não vão perder tempo te ensinando equações de primeiro grau, essas coisinhas simples, porque para eles é coisa que você aprendeu antes. Se eles deixaram você entrar na universidade, eles estão assumindo que o seu nível de conhecimento é um nível aceitável. E no meu caso não foi tão assim. Então essas foram minhas maiores dificuldades, assim. A língua, porque era difícil de compreender as coisas que eles estavam falando, mesmo eu tendo tido um resultado bom na prova de alemão, na prova do DSA, que eu achei que o meu nível de alemão na época não era o suficiente ainda para ter começado. E claro, no caso específico de economia, você precisa ter um conhecimento matemático bom, você precisa ter uma compreensão da essência da matemática maior do que a que eu tinha. Então, essas foram as minhas maiores dificuldades, assim, em relação ao conhecimento. Uma outra coisa que eu também achei bastante difícil foi a mudança no sistema, porque na universidade, pelo menos no meu curso, eu não tinha, por exemplo, não tinha presença obrigatória nas matérias, nas aulas, e os cursos eram gigantescos. O curso de economia, por exemplo, o meu Grundstudium, eu tinha aulas, tinha leituras que a gente chama de Vorlesung, eu tinha leituras com 600
outros estudantes, 300, 400, eram, assim, a sala de aula era entupida. E é claro que você não tem aquela ajuda, né? Você não tem aquele suporte que você teria em classes pequenas. E é cada um por si, assim, cada um no seu quadrado, cada um se vira do jeito que pode. E aí, no meu caso, era assim, 1h30 por matéria, né? 1h30 de leitura e uma hora e meia de tutorial por semana, e cada semana era uma matéria diferente. Então, tipo, você tinha que preparar a matéria antes de ir pro Folism. Depois do Folism, você tinha que ler e, tipo, tentar entender o que o professor falou na frente dessas 600 pessoas e se preparar para o tutorial, que é onde eles iam fazer as contas, por exemplo, se fosse uma aula de uma matéria matemática, eles iam fazer exercícios com você e depois você tem que ver se você entendeu isso aí. E como eu disse, são cursos grandes e você não tem aquele suporte que você pode facilmente, por exemplo, nas leituras, fica difícil de você fazer uma pergunta. E a verdade é que muitos professores na Alemanha, eles não têm tempo e nem vontade de ficar perdendo tempo com banalidades na sala de aula. Então, você quase não pergunta. E esse negócio de você ter que se organizar de uma maneira independente foi muito difícil para mim. E essa iniciativa faltou, porque pra mim, no Brasil, você ia pra escola, eles falavam o que você tinha que fazer, quais exercícios que você tinha que fazer, isso que você tinha que fazer, e tipo assim, eles organizavam a sua vida pra você. Aqui, no curso na universidade, você tem que se organizar sozinho. A organização é 60% do seu sucesso na universidade. Eu sou uma pessoa muito desorganizada, então essa também foi uma dificuldade. E eu acho que no final das contas, essa obrigação da organização foi uma coisa boa no final, né? Mas pra mim foi muito difícil. Você se sente meio assim abandonado, porque você tem que fazer tudo sozinho, você tem que correr atrás e ninguém vai perguntar, você entendeu? Você não entendeu? Você sabe o que eu tô falando? Não. Se você não entendeu, a semana que vem é outra matéria. Essa matéria aí já foi, no final do semestre vai ter prova e isso vai cair na prova. Ele fala com você só uma vez sobre esse assunto e acabou. Ele assume que você entendeu e se você não entendeu, você tem que ir lá Eles têm tipo uma visita, um horário de atendimento, de consultas uma vez por semana que você pode, tipo assim, mandar um e-mail e falar que você quer ir naquele dia, no horário que ele abre, sei lá, normalmente é 1 hora, os professores e os wissenschaftliche Mitarbeiter, os assistentes que dão os tutorials, eles sempre têm essa Sprechstunde e você pode ir. Então, se você não foi na Sprechstunde para tirar a dúvida que você tinha na aula e não perguntou, não deu tempo ou qualquer coisa, problema seu. Então, isso para mim foi muito difícil. Em geral, eu acho que é isso. Em geral, para mim, as minhas dificuldades pessoais no curso de economia foram, como eu disse, no começo a língua, porque eu achei que o meu nível de alemão eu não achei que era o suficiente para o curso. E no meu caso específico, eu tinha um problema com a matemática, e a matemática é essencial para o curso de economia. E foi uma coisa que eu tive que, tipo, aprender separado, melhorar a minha, sei lá, capacidade, melhorar o meu nível de conhecimento em matemática. Eu tive que, tipo, fazer isso separado do curso de economia. Eu tive que correr atrás da informação que estava faltando para mim poder passar na prova, entendeu? E aqui eu esqueci de falar isso para vocês, pelo menos no curso de economia, essas primeiras provas, as provas são feitas de tal maneira que eles têm tipo lá, um quantio esperado de que estudantes vão repetir. E assim, a prova é feita de um tal jeito que se você estudou suficiente, se você estudou bastante, se você entendeu a matéria, a prova é feita de um jeito para você conseguir passar arrastando, assim, passar bem pouquinho, passar na prova. Se você tiver faltando alguma informação, a prova é feita de um jeito que você não vai conseguir passar na prova, entendeu? No Brasil, para mim, era diferente, assim. Se te faltou conhecimento em uma matéria, você consegue ganhar os pontos em num outro tema.
Aqui não, aqui eles fazem a prova contadinha pra você, se você entendeu tudo que eles falaram, você passa, se não entendeu, não passa. E aí, assim, a nota vai melhorando à medida que você vai compreendendo mais. E é claro, o seu esforço. Quem se esforça mais tem melhores notas, quem prepara as aulas tem melhores notas, quem não faz nada tem piores notas. E como vocês já possam imaginar, eu sou uma pessoa preguiçosa e estudei pouco no começo. Então eu tive, no conjunto eu passei passei raspando mesmo, quase em todas as provas. Porque primeiro eu não entendia e eu sou preguiçosa, então juntou a fome com a vontade de comer, foi uma coisa maravilhosa, mas é assim, eu achei isso frustrante no começo, porque assim, no Brasil, eu quase nunca estudava, e se eu estudasse o tanto que eu estudei nas provas aqui, pra passar nas provas alemãs, eu tinha tirado um 10 no Brasil. E aqui eu estudava e acabava não passando na prova. Eu falei, como é que pode isso? Como é que pode, meu Deus? Eu me mato de estudar e não passo. Mas é um conceito totalmente diferente. E essa foi, tipo assim, foi a minha experiência generalizada, as minhas dificuldades no curso de economia. Eu sei que falei bastante, esse vídeo vai ser muito longo. Mas é isso, gente. Eu queria saber de vocês, se vocês, assim, se vocês estão no Brasil, na universidade, ou se vocês têm mais experiências nesse sentido para me contar, ou se você estuda aqui, me deixa um comentário. E me deixem também comentários sobre perguntas que vocês têm sobre estudar na Alemanha, se seja uma pergunta geral ou uma pergunta específica para o curso de economia. Me deixa aqui que aí eu vou vendo se eu vou respondendo elas aos poucos para vocês. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu já falei demais. Eu agradeço a todo mundo que tenha assistido o vídeo. Muito, muito, muito obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau!